quem tentar algo fora disso, é evidente que o Supremo vai decretar a prisão. É claro que sim. Não tem outro caminho. Imagine se alguém chega e toma o poder. O Supremo vai decretar a prisão de quem? É da Polícia Federal? Não atendeu? Decreta a prisão da polícia. O policial que teve a prisão decretada, quem recorra à justiça? E não há o que fazer, pedir o Exército para fazer o quê? O que deve ser feito? Prender o ministro do Supremo Tribunal Federal? Se quiser, eu respondo. Pode responder. É muito simples. Qualquer cidadão, inclusive, pode pedir a prisão de alguém que está cometendo um crime. Também está no texto constitucional. E é simples, Você não pode esperar que o Supremo Tribunal... Pede a qualquer autoridade policial. E o que diz? No caso, quando você tem conflitos entre poderes, diz que quem garante os poderes, o garantidor dos poderes, está lá dos poderes da lei e da ordem. Quem garante a lei é a força policial. Então, os militares também podem atuar dessa forma, para garantir a lei. Se tem um ente que está quebrando a lei e agindo além da Constituição, não é que tem que, na minha opinião, não tem nem que pedir, tá? É obrigação das Forças Armadas. Tá escrito no texto, só existem para isso. Existem para quê? Tá escrito, não sou eu que estou inventando. Tá lá no 142. Defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. Esses três. Então, pronto. Se tem um poder que está deixando de ser um poder constitucional e passando a ser um poder inconstitucional, o que está escrito na Constituição? Que tem uma força que tem que agir. Quem são? São as Forças Armadas. Então é isso que é. Mas nesse caso, se houvesse esse caso... Isso, Zé. Se houvesse esse caso, aí o presidente, vamos supor, seria uma GLO, garantia da lei e da ordem. Aí o presidente decretaria, teria que ser... Não necessariamente. Eu não conheço outra maneira. É GLO. O Congresso teria que votar e agir setorialmente. Não necessariamente GLO. Não necessariamente GLO. Eu não conheço outro instrumento. Eu não conheço. Qual é o nome? O que você está falando que não faz? O que o presidente teria que fazer? Não tem um instrumento chamado GLO na Constituição. O artigo 142, que fala de garantia da lei e da ordem, também fala de garantia dos poderes constitucionais. Então são três funções que as Forças Armadas têm. Uma é a lei e a ordem, garantia da lei e da ordem. Isso é GLO. Eu estou falando de outra aqui. Estou falando da garantia dos poderes constitucionais. Então, se você quiser uma sigla, é GPC, Garantia dos Poderes Constitucionais. Não é GLO, é GPC. E o que você está tendo hoje é isso. Hoje o que eu quero? O que eu, brasileiro, quero, Zé? Nem uma vírgula mais do que está no texto constitucional. Totalmente dentro das 4 linhas. Eu quero o meu direito à liberdade de imprensa. Sem que a gente tenha que ficar pensando que podemos entrevistar... Aí cabe uma GLO, cabe uma reclamação. Olha, Paulo, deixa eu te falar um negócio aqui, Paulo. Eu vou reclamar para quem, Zé? Eu vou reclamar para o Supremo Tribunal Federal? Eu vou confessar que eu me sinto muito desconfortável discutir com você, porque nós estamos do mesmo lado. Pelo menos, estou decepcionado com o resultado. Acho que o Brasil vai piorar. O presidente Jair Bolsonaro fez um bom trabalho. Já ouvi de pessoas ligadas a ele: olha, vamos entregar um governo bem melhor, mostrando números e dados. É verdade, entendeu? Agora, se tiver uma GLO, se tiver uma intervenção, seria se o Lula tivesse sido ameaçado. Aí a intervenção militar iria lá e daria os poderes constitucionais. Olha aqui, Lula, toma o poder porque você foi eleito nas urnas. Não tem outro caminho. Eu não estou entendendo, é porque você não fala claramente o que tem que ser feito. Quem vai usar isso aí para quê e contra quem. Você sabe por que eu não falo claramente o que pode ser feito? Não. Porque a gente não vive sob a Constituição, porque eu não posso falar. Se eu falar, eu vou trazer represálias para nossa emissora. Por isso que eu não falo, pô. Você sabe disso. Você participa dos grupos. Você sabe as entrevistas que a gente deixa de fazer. Você sabe as pautas que a gente corta. Você sabe disso. Essa é a vida como ela é. E eu só quero isso. Eu só quero o retorno à Constituição. Mas o que tem que fazer está muito claro. Eu já dei aqui o caminho. E se o chefe do Executivo, conforme a Constituição, decretar, as Forças Armadas devem cumprir. E não vai ser um textinho de 2 decisões, de 2 borra-botas,
do Supremo Tribunal Federal que decidiram, 2 ativistas que decidiram que eles são inimputáveis, que vai mudar isso. Não vai. Lamento, mas não vai. Se houvesse determinação do chefe do executivo para agir, eu ainda garanto, a tropa agiria. Tem meia dúzia lá no alto comando, os seus nomes serão oportunamente citados, porque eu garanti aqui que eles vão entrar para a história como heróis ou como vilões, ou como frouxos. Eu vou, no tempo oportuno. Meia dúzia lá que não querem, não sei bem, não sei o que, deixa disso, talvez o remédio seja pior do que a doença. Frouxidão para inatividade. Mas também tem a responsabilidade do presidente. O presidente tem que agir, pô. Não tem que agir porque o Paulo quer, porque o povo quer. Tem que agir porque ele jurou cumprir essa porcaria dessa Constituição. E o que diz a Constituição? A Constituição diz que eu tenho liberdade de imprensa. A Constituição diz que eu tenho liberdade de expressão, que não pode ter censura. A Constituição diz que o povo pode se manifestar e apresentar pacificamente as suas manifestações e as suas vontades. A Constituição diz que não existe crime sem lei que o anteceda. A Constituição diz que estabelece o sistema acusatório. A Constituição estabelece o direito ao habeas corpus. E aí? E se o Supremo Tribunal Federal decidir que ele não vai cumprir nada disso, como ele tem decidido? Quem que eu chamo? O Batman? Eu tenho que chamar as Forças Armadas. É claro que eu tenho que chamar as Forças Armadas. Por quê? Porque está escrito no texto constitucional. Mas não é uma opção. Não é, Paulo, vamos pedir... Vou apelar para quem, se não for as Forças Armadas? O texto constitucional diz que é a elas. Vou apelar a quem? Ao Supremo Tribunal Federal? É uma loucura. Eu estava hoje explicando aqui para minha namorada como é que foi a era Vargas. O meu bisavô, General Euclides, fez a Revolução de 32, perdeu. Daí, faz parte. Se não der certo, não deu certo. Mas herói, tá lá entrou para a história como herói. General Euclides Figueiredo. Foi lá, o Getúlio Vargas resolveu colocar para ele poderes ditatoriais, ele virou e falou, não, vamos fazer uma revolução constitucionalista. E o que eu estou propondo aqui é isso. É um protesto constitucionalista, sem revolução, sem junta militar, sem nada, sem golpe. Não sei nem se é o Bolsonaro que tem que ficar no poder, talvez seja o Arthur Lira, sei lá quem quer que seja. Não sei o que disser o texto constitucional, posso até parar para me deter sobre isso. Porque eu acho que o mandato do presidente Bolsonaro termina dia 1º de janeiro. Mas que vale a Constituição, pô. Que vale a Constituição. O que eu não aceito, Zé, e eu sei que você está do mesmo lado que eu, não necessariamente, especificamente nesse ponto, mas em termos de visão do Brasil, saber, o que eu não aceito, não consigo aceitar, é dizer o seguinte, é o Supremo Tribunal Federal que decide. Se ele decidiu que não, é porque não. E é isso. Então, vamos lá, sim, senhor. Não, pô. Não. E não se trata de, o governo será pior. Se eu tivesse confiança de que esse processo eleitoral foi conduzido de forma justa, se as liberdades constitucionais estivessem garantidas, eu ia estar aqui amanhã, dia 2, vamos falar, Paulo, vamos sentar o pau no governo. Mas não foi isso. Eu não vou fazer oposição ao governo Lula, eu vou fazer oposição ao regime ditatorial que está estabelecido, e já falei, só vou parar com um tiro na nuca. E você está fazendo oposição, eu não faço, ao governo Bolsonaro. Eu defendo a posição do presidente, ele tem as informações, ele tem os conceitos dele. Eu não vou constranger o presidente Jair Bolsonaro a tomar uma posição que eu não sei qual seria o destino, e muito menos os militares. Eu quero que o presidente Bolsonaro cumpra a Constituição. Não quero que ele faça nem mais nem menos. Eu não quero que ele faça o que ele gosta, nem o que eu gosto. Eu quero que ele leia o texto constitucional e faça o que está escrito lá dentro e cumpra o juramento que ele fez. E é claro que ele está lendo, ele tem assessor, está cumprindo segundo a ideia dele e dos assessores dele. Eu sei que tem grupos ali próximos ao presidente que têm dúvidas com relação a essa interpretação. E outra coisa, os militares estão muito conscientes. Você cita 2 generais, eles não comandam todo o grupo militar do Brasil. Eu vou citar todos. Nominalmente eu vou dizer qual foi o papel de cada um deles. No momento oportuno. Paulo Zé. Eu acho que não, acho que os militares estão unidos. É claro não que estão unidos. Existe alguma divergência, unidos. Mas não estão unidos. A hierarquia, a união militar não é como na política, é diferente. As decisões são centralizadas.
Primeiro, eu vou cometer aqui uma inconfidência, que eu já não tô nem aí. Olha só, esse negócio de que, não, isso aí é uma coisa impensável, que jamais iria acontecer, não sei o quê, porcaria nenhuma. Tá? Isso é uma coisa em discussão o tempo inteiro, até agora. Em discussão. Não é um devaneio de loucos da internet, etc, etc. A matéria, tô falando isso, porque a matéria do Metrópolis só aconteceu porque, obviamente, eles têm ouvidos dentro do Palácio e sabem que esse assunto foi bastante discutido essa semana. E vem sendo discutido há bastante tempo. Tá? Então, as pessoas estão lá, o presidente foi lá, conversou com o povo, e quando ele falou com o povo, ele falou das Forças Armadas, falou que não consegue fazer tudo que ele gostaria, mas que ia fazer tudo dentro das 4 linhas da Constituição, etc, etc. Então, essa coisa da velha imprensa de tratar isso como se fosse um devaneio, e no final das contas, mas se fizerem, olha aqui a matéria do Metrópolis, a gente vai dizer que não pode, hein? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, derramamento de sangue, se fizer vai ter derramamento de sangue, não tem derramamento de sangue nenhum. Eu sei muito bem quais são os comandantes das Forças Armadas, um por um. Quem é favorável a essa posição e quem é desfavorável é quem está em cima do muro. Sei a posição de cada um deles. A ficha completa, de onde vem, o que fazem. O bom jornalista tem que se informar. Eu me informei um por um. O dia inteiro eu me informo sobre a esse respeito e sei exatamente o que está acontecendo. E eles sabem disso. E daí vem o desconforto. Então, chegou no momento onde eu chamei a atenção para os 2 ou 3 ali, que eram os piores, alguns por motivos diversos, mas eu vou falar quem é quem no tempo certo e quem teve qual papel dentro da história. Porque se tem uma coisa que é importante, é que haja justiça. A história precisa fazer justiça. E é importante que os que construíram uma história de heróis entrem para a história como heróis. E os que construíram uma história de frouxo, que entrem para a história como frouxo. Então, o que é o papel do jornalista? Isso não se trata de gerar animosidade, nada disso. O papel do jornalista é contar a história. Contar histórias. Contar o que está acontecendo. E, no momento certo, quando eu puder, eu vou contar a história de todos. Esse é o terceiro ponto, o negócio de derramamento de sangue. Eu até hoje não sei de quem que vai ser o de sangue derramado. Porque eu sei muito bem que se o presidente for, as pessoas que estão com ele vão fazer. E eu duvido que os frouxos, que não foram corajosos o suficiente para fazer, vão ser corajosos o suficiente para enfrentar. E é por isso que eu digo, o presidente Bolsonaro conta com mais instrumentos nesse momento do que qualquer outro presidente já contou. Ele tem mais apoio popular e mais apoio dentro das Forças Armadas. Se não fizer, mesmo, claro, sob o risco. Toda vez que você faz alguma coisa, você tem o risco. Se não fizer, também tem a sua parcela de responsabilidade. Zé Maria, você quer complementar? É porque você está dividindo o país em um lado só, tem um outro lado. O Coronel Telhada tem toda a razão. É claro que haverá reação. Quem que vai atirar? Quem que vai reagir? Tô falando de força. Quem vai reagir? Vai ter notinha no New York Times. Vai ter notinha no New York Times. Assim. Vai ter a Globo rasgando os pentelhos à pinça. Vai ter jornalista na redação do Globo fazendo araquiri. A Miriam Leitão vai ficar chorando no canto. Sua avaliação. É a sua avaliação. Então me diz, o que vai acontecer? Olha, haverá reação, como houve em outra oportunidade, da sociedade. Nem todo mundo quer dar golpe. Não, me diz o nome de um grupo que vai reagir. Não existe essa mentalidade. Haverá o nome de quem vai reagir? Ô Paulo, tem essa avaliação, inclusive, você sabe disso, porque você tem fontes militares, existem essas avaliações. Eu pergunto a elas também, elas não conseguem me responder. Mas tem avaliações. Eu não sei quem que vai reagir. Já me falaram, vou dizer o que as fontes militares me Mas eu não acredito nessa possibilidade, não acho que vai chegar a isso. E você disse muito bem, o papel do jornalista é contar a história e não fazer a história. Se você se compromete a fazer a história e tomar frente numa revolução, você deixa de ser jornalista e vai ser revolucionário, que eu acho que é possível e já aconteceu em várias vezes na história do Brasil e do mundo.
Ô, Paulo, eu concordo. Eu fico querendo saber quem vai reagir. As fontes militares que o Zé Maria me dizem que vão reagir. O PCC, o Movimento dos Sem Terra, as Farc. Eu falo, que reajam. As Forças Armadas existem justamente para mandar esses de um lugar daqui para um lugar pior. Não é sangue, isso não é sangue. Se a reação é desse, aí você me desculpa, quando vieram me falar, teve um militar realmente me falou isso. Aí eu falei assim, mas vocês estão aí pra quê? Não é pra pintar meio fio e árvore, né? Então, se na hora se vocês vão defender a pátria e vai haver reação de vagabundo, passa o cerol, vocês são treinados pra isso. Vocês passam a vida dizendo que vão fazer isso.